Alguém me dá uma Bíblia, por favor? Aleluias. Amados, eu invadi o culto dos jovens hoje. Não é do meu feitio. Primeira vez que eu prego no culto de jovens, hein? E amém, eu recebo. Primeira de muitas, amém, Jesus. E não era eu que ia pregar, tínhamos uma outra agenda, uma outra programação, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. E eu estou de cor de rosa, porque eu sou a pastora Pink da Evangélica da Paz. E eu vim falar a respeito da Semana da Mulher. Não era esse o plano original, mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, não é verdade, igreja? E aí Ele pediu para eu trazer para vocês hoje e amanhã. Nós vamos dar início hoje e vamos concluir amanhã essa temática da Semana da Mulher. E nós vamos aprender com duas mulheres, hoje uma e amanhã outra. Amém, igreja? Quem quer aprender aqui um pouquinho com as mulheres da Palavra de Deus? Glória a Deus. Então vamos ler 2 versículos que estão no livro de Atos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Abre lá sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Glória a Deus, Jesus. E nós vamos ler o versículo 1 e 2 por enquanto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 1 e 2. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, a igreja de Corinto. Amém, igreja? E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua esposa, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Amém, igreja? Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres. Antes eu quero falar com vocês assim, como é que é o nome disso aqui? Isso aqui. Hã? Não, esse espaço aqui. Qual é o nome disso aqui? Pescoço. Muito bem, filha, vem cá. Vem aqui. Você é mulher. Nós vamos falar de mulher, então nós queremos uma mulher aqui. Então, isso aqui chama como? Pescoço. O sufixo é osso. Amém? Pescoço. Amém? Ok. Então, vira para lá. Não, fica com o corpo paradinho. Vira para lá. Vira para cá. Olha para cima. E para baixo. Aí faz um 360. Amém? Pronto, pode sentar. Vocês já vão entender. Amados, Deus, quando fez a mulher, tirou o que de quem, da onde? Tirou da costela, tirou uma costela? Ou tirou um pedaço de músculo? Ou tirou um tendão? Tirou um osso. Da onde? Da costela de Adão, amém? Não tirou do pé para que ela não fosse pisada pelo homem, e não tirou da cabeça para que ela não queresse ser líder e mandar no negócio todo e querer ser melhor do que os homens. Amém? Tirou daqui. Aí aqui do ladinho, né? Tirou da costela. Porém, Deus tirou um osso. Não tirou um pedaço de músculo. Por que será? Por que Deus não tirou um pedaço do coração? Coração. Sentimento. A mulher é sentimental, não é verdade? Por que Deus não tirou um pedaço do coração? Que é um músculo, né? Amém? Coração. Por que não tirou um pedacinho do cérebro? Porque a gente é inteligente para chuchu. A mulher é inteligente. Mas Deus não tirou um pedacinho do cérebro do homem. A gente é inteligente com o nosso cérebro. Deus tirou um osso. Porque a mulher é osso duro de roer. Nenhum glória a Deus, nenhum amém. Vocês estão devagar, gente. Oh. Bom, nós vimos a Nicole mexendo a cabecinha. Quem é o cabeça da família? O homem é o cabeça da casa, amém? A mulher é o quê? O corpo. Então nós somos da cabeça para baixo. Então nós somos também o quê? O pescoço. Posso dizer que eu sou o pescoço do meu marido? Posso? Amém? Todo mundo concorda? E se eu sou um pescoço duro, igual um osso, eu vou conseguir conduzir a cabeça para os lados? Eu tenho que ser maleável. Eu, enquanto pescoço, eu tenho que ser maleável.
para eu conduzir uma cabeça. Se eu for rígida, se eu for dura como um osso, eu não consigo fazer com que a cabeça se mexa. E aí o meu marido fica paralisado, meu marido fica estagnado. Então nós temos que ser mulheres osso, só na firmeza do caráter. Nós temos que ser mulheres ossos só na firmeza do caráter, na firmeza das nossas convicções, na doutrina da palavra de Deus. Nós temos que ser osso na firmeza de resistir ao diabo. Nós temos que ser ossos na firmeza de resistir à tentação, de permanecer de pé, de conseguir ajudar o marido, de conseguir conciliar todas as nossas tarefas. Para isso, filha, nós temos que ser osso. Mas na hora de conduzir o nosso marido e a nossa casa, nós temos que ter a mesma flexibilidade do pescocinho. Senão, nosso marido nem se mexe. Forte isso, né? Meu Deus, Deus falou muito comigo. E era essa é a reflexão que eu trouxe para quebrar o gelo. E agora vamos voltar para a palavra? Quem estuda só um pouquinho a Bíblia e vai lá xeretar pergaminhos, os originais, hebraico, aramaico, grego, é uma coisa mais facinho que a outra, a gente rapidamente descobre que é muito difícil trazer a mensagem da palavra de Deus para a língua portuguesa sem ter algumas perdas significativas. Infelizmente, é uma verdade. Por isso é tão importante a gente pesquisar, a gente ler, a gente ir atrás de informação, para a gente ter uma exegese. A palavra exegese significa a interpretação correta da palavra de Deus, dentro de todo o contexto onde aquela palavra está inserida. Eu não posso pegar um único versículo isoladinho, quietinho ali, arrancar ele de todo o resto do capítulo e até do livro e querer montar uma doutrina em cima disso, porque isso se chama heresia. Amém, igreja? Então, exegese é isso daí. E aí, a palavra de Deus, nos pergaminhos originais, a palavra discípulo não tem no feminino. Não tem discípula. Não tem apóstola na tradução. Então, por conta disso e de outras tantas linhas teológicas e filosóficas machistas, por causa de uma politicagem na igreja primitiva que vem vindo, e infelizmente ainda tem, a mulher foi renegada a um ostracismo por décadas. E ainda hoje tem os senhores cabeça de batatas que ainda continuam usando as mídias e os altares para marretar, porque isso não é pregar, é marretar, né? Pregar é a palavra, mentira a gente marreta. E eles ficam marretando, que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo, que não existe mulher pastora, não existe mulher isso, não existe mulher aquilo, e é um blá, 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 blá. Por conta de todos esses erros de tradução, esses erros de interpretação, a mulher, por muitas décadas, não apenas no Brasil, mas na Igreja de Cristo, ela foi condenada ao ostracismo. É professorinha da escolinha, serve o lanchinho, limpa o banheirinho, levanta a mãozinha para fazer uma oraçãozinha e desce por feliz. Amém? Essa é a realidade. E eu louvo a Deus, louvo ao nosso Senhor Jesus Cristo pela vida do meu bispo João Leal, que é um homem de Deus, um grande homem, que reconhece a liderança das mulheres, que unge e consagra grandes mulheres, grandes pastoras, missionárias, evangelistas, para o ministério. E eu fico feliz por isso e sou abençoada através da vida dele. E louvo a Deus pelo meu esposo, que também reconhece meu ministério, reconhece o meu chamado, nunca se opôs a ele, abençoou, e eu não seria ninguém se não fosse ele com as mãozinhas lá em cima, sempre com a mãozinha levantada, orando, intercedendo e me acompanhando por todo lado que eu vou. Às vezes vocês não veem, ele está lá, né? Então, voltando lá para a palavra. Aí nós vamos ouvir que Jesus levantou quantos apóstolos? 12. 13, se a gente lembrar de Matias, que foi levantado, né? Então, mas na verdade isso não é fato, porque lá em 2 Timóteo 1:1, o próprio apóstolo Paulo deixa claro que ele é apóstolo. Então, o apóstolo Paulo é apóstolo. Ele deixa isso claro na palavra, nas cartas dele. Ele diz, eu sou apóstolo levantado por Cristo. Cristo já tinha morrido, ele não conheceu Cristo vivo, porque quando Cristo chamou o apóstolo Paulo naquele caminho em que ele ficou cego, Jesus já tinha falecido, mas o apóstolo Paulo se define como apóstolo. Ou seja, depois da morte de Cristo, houve sim apóstolo. Tá? Porque se vocês escutarem por aí, os apóstolos eram só na época de Cristo, é mentira.
Porque Jesus levantou apóstolo Paulo depois da vida dele. Então, nós podemos com isso entender o quê? Que houveram sim outros apóstolos depois de Jesus. Amém? O que isso tem a ver com tudo? A Bíblia não afirma, mas digo eu, que havia um montão de outros discípulos e então discípulas. Porque Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele apareceu para quem? Para uma mulher. 3 mulheres, né? Para ser mais exata. Entendeu? Então, as boas novas da ressurreição foram pregadas primeiro para uma mulher. Para mulheres. E elas eram o quê se elas não eram discípulas, pelo amor de Deus? Elas eram discípulas de Jesus. Não é verdade? E haviam apóstolos, profetas, pastoras, mesmo depois que esses livros foram encerrados, porque eles tiveram uma data, foram escritos e depois se encerrou e a Bíblia foi formada. Mas a igreja não parou. Jesus não parou de operar. Jesus não parou de operar. Ele falou o quê? Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Então nós continuamos levantando homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres cheios de unção, de autoridade, de poder, para ir por todas as nações e abrir igreja. Nós continuamos levantando homens e mulheres profetisas, profetas, pastores, pastoras, discípulos e discípulas do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não acabou. Isso não acabou. E aí é onde nós vamos falar sobre a nossa amiga Priscila. Eu já preguei sobre essa mulher. Eu tive a oportunidade de pregar sobre Priscila num outro contexto, que eu não vou poder falar agora, mas quem quiser conhecer, está lá no meu canal no YouTube. Uau, a blogueirinha. Está no meu canal. Está lá a pregação inteira. Oi? Ativa o sininho, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Amém, igreja? E hoje eu vou falar da Priscila sobre um outro ponto de vista. Quero chamar a atenção para uma grande mulher que é uma líder. Priscila é uma líder. Sem me deter, eu não quero me deter na imensidão de detalhes. A narrativa da vida dela é incrível. É incrível o que essa mulher fez. Ela é uma mulher fantástica. Mas hoje eu quero chamar a atenção apenas para um detalhe. E é um detalhe que passa despercebido para um leitor desavisado. Para um leitor apressado ou preguiçoso. Nós lemos lá, abre lá de novo Atos. Eu fechei a Bíblia. Abre de novo lá Atos 18. Glória a Deus. Nós lemos Atos 18, vamos no 2. Achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Quem veio primeiro? Quem ele falou primeiro? Áquila. Depois, Priscila. Amém? Glória a Deus. Gente, enquanto que em Atos 2 o nome dela aparece atrás do nome do esposo, vocês vão ficar espantados em saber que os 6 versículos que fala sobre esse casal, dos 6 versículos, 4, ela passa a estar na frente o nome dela. O nome dela passa para frente. Quando o apóstolo Paulo conhece o casal, ele fala Áquila e Priscila. E aí, se vocês lerem todo o capítulo lá, vocês vão conhecer a história. Essa mulher veio fugida de Roma com o marido, porque o governante daquela época da Itália mandou que todo judeu fosse expulso. Aquela mulher saiu fugida sob o risco de morte. Então, ela saiu da terra dela com uma mão na frente e outra atrás, com o marido, não se sabe com filhos, porque a Bíblia não fala, então a gente não pode afirmar que tem ou não, mas o fato é que ela veio embora e foi se estabelecer na cidade de Corinto. E aí, ali, ela não apenas fez um grande ministério de liderança, como ela reconstruiu toda a vida dela. Ela comprou uma casa com o marido, né? Ela abriu uma empresa, porque ela era empresária de tenda, ela fazia tenda. Hoje seria uma construtora, ela seria uma engenheira, ela construiria casas, amém? Naquela época, ela construía tendas. Então, ela saiu de um país, ela saiu da nação dela, ela deixou família, provavelmente amigos, muito provavelmente um trabalho, talvez até uma construção de tenda lá também, a casa pronta, montada, e ela sem avião, ela sem ponte aérea, ela sem transporte de qualidade, ela fugiu com o marido e se estabeleceu na cidade de Corinto. E ali ela começou a trabalhar com o marido. Aquela mulher tinha uma casa. Quem aqui tem uma casa para cuidar, além de mim?
ela tinha uma casa para cuidar, ela tinha um trabalho secular, porque ela era sócia com o marido, os dois trabalhavam fazendo tenda, construindo casa. Quem aqui, além de mim, também tem um trabalho secular? Eu, no caso, especificamente, ajudo o marido mesmo, né? E ela começou a fazer o quê? Ela abriu a casa dela para fazer culto no lar, que a gente chama de célula na nossa igreja, mas é culto no lar, é pequeno grupo, o nome não importa. Mas eu sei que os 6 versículos que falam de Priscila e Áquila deixa bem claro, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. A igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Vejam bem, meus queridos, ela era dona de casa, ela cuidava do lar dela, ela cuidava da empresa, ela abria a casa dela para ser anfitriã, para cuidar de um culto no lar na casa dela, e ela também começou a discipular Apolo. Ela não parou ali. A palavra diz que ela estava ouvindo Apolo pregar, porque o apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto, instituiu a igreja e foi embora. O apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo já tinha partido, Apolo chegou. Sabe aquela palavra que fala, Apolo prega, Paulo planta e Apolo rega, mas quem dá a vida é Jesus? Lembra dessa palavra que está em Coríntios? Vocês sabem por que tem essa palavra? Porque quando o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Corinto, e depois chegou o Apolo, a igreja se dividiu. Eu gosto mais do Apolo pregando, o Paulo é fraquinho. Aconteceu isso, está lá na primeira carta de Coríntios, vocês podem ler lá. Aí, o apóstolo Paulo, quando soube disso, ficou bravo e mandou essa carta. E falou assim, olha, o que importa se você gosta mais do Apolo, outros gostam mais de mim? Um faz assim, outro faz assado, mas quem dá o crescimento é Deus. E foi isso que aconteceu. E aí, voltando para a Priscila estava vendo o Apolo pregar. E aí, quando ela reparou que lhe faltava mais conhecimento. O apóstolo Paulo só conhecia até o batismo de João Batista, mas ele não conhecia o Pentecoste, ele não conhecia todo o resto, a melhor parte, né, a cereja do bolo, ele não conhecia. O que a Priscila fez? A Priscila falou, vem cá, meu amigo, vem cá comigo. Chamou ele, sentou com ele, e aí a palavra começa a se referir. Priscila e Áquila ensinaram Apolo. Priscila e Áquila ensinaram Apolo. Meu Deus do céu. A gente precisa lembrar, eu quero lembrar vocês, que a gente está falando de uma época onde a mulher não tinha nenhuma representatividade. Ela não podia nada, nem falar. Não se sabe nada das mulheres, das esposas dos apóstolos. A gente só sabe que Pedro tinha uma esposa, porque Pedro tinha uma sogra. E não dá para ter sogra sem esposa. Amém? Mas ninguém sabe nada dessa mulher. Só se sabe que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas não se sabe. Aí tem os livros apócrifos, que são os livros escritos por alguns dos apóstolos, mas que por um motivo que só Jesus depois explica, não estão na Bíblia. Então, a gente chama de apócrifo. Esses livros, sim, contêm algumas informações a respeito das esposas. Mas eu não vou pregar livro apócrifo, porque a gente só prega a Bíblia. Mas o que eu quero dizer, na Bíblia, não tem detalhe nenhum. E também não precisa ter, porque a Bíblia não foi escrita para saciar a minha curiosidade, nem a sua, da vida particular dos irmãos, não é verdade? O que importa o nome da esposa do André? Se Matias tinha ou não uma esposa, se Tiago tinha filhos ou não, isso não importa. A Bíblia ela foi escrita com uma mensagem específica para alimentar e perpetuar a fé da igreja. Então, a Bíblia vai trazer informações que sejam relevantes. Por isso que eu também gosto muito de ensinar a gente, se está na Bíblia é importante. Uma vírgula, um ponto, se é ponto ou ponto e vírgula, é importante, não deixa passar batido. Então, o fato é que a gente não sabe. E o fato é que naquela época que a gente sabe, culturalmente falando, a cultura daquele lugar, a cultura daquela época, o nome da pessoa vinha na frente, era o nome da pessoa que tinha maior proeminência. A pessoa que tinha maior proeminência, que tinha maior influência, status, vinha na frente. Então, se você fosse apresentar 4, 5 pessoas, o nome da pessoa era por ordem de importância e proeminência. Ainda na sociedade contemporânea ocidental, quando você vai escrever um cartão de Natal, um cartão de felicidade, qualquer coisa, se você é casada, vem o nome do marido na frente. Isso é etiqueta. Isso é etiqueta social. O fato é que, naquela época, o nome da mulher nem aparecia em lugar nenhum.
Como a gente viu aqui, quem é quem? Tem raríssimos nomes de esposas de fulano ou esposa de ciclano, não tem nome. Então, quando a gente se depara com essa informação do nome de Priscila, e depois o apóstolo Paulo, que era um homem inteligentíssimo, o apóstolo Paulo era um homem poliglota, que tinha um conhecimento, uma bagagem intelectual, de conhecimento cultural da época imensa. Ele não iria cometer uma gafe. Então, como a gente entende dessa forma é. Ele primeiro conheceu Áquila e Priscila. Depois que ele porque ele foi morar na casa de Áquila e Priscila, amém? Ele foi morar lá. Conforme ele foi andando com aquele casal, ele foi conhecendo aquele casal, aí ele se encontrou e ele identificou que aquela mulher era uma líder espiritual. Ela era melhor que o marido? Não, não é isso que eu estou vindo pregar aqui. O que eu vim dizer para vocês é que naquela época já haviam grandes mulheres na liderança. O que eu vim dizer para você que está online, é que naquela época já havia, sim, mulheres líderes como Priscila. E nesses cenários encontramos essa mulher à frente do tempo dela, discipulando Apolo. Gente, vocês acham que ela saiu de Roma e foi para Corinto pensando, vou sair daqui, vou lá para Corinto, e eu vou botar para quebrar, e eu vou ser top, e eu vou discipular o apóstolo Apolo, que é o cara que vai suceder o Paulo. Ela nem imaginava nada disso. E assim é com a maioria de nós. Amanhã nós vamos ouvir sobre outra grande mulher também. Vocês também vão ficar impactados com a história daquela mulher. Pessoas que não imaginavam o que iam encontrar pela frente. A única certeza que eu tenho é que quando ela saiu fugida, só com a roupa do corpo, ela fez exatamente o que Deus queria que ela fizesse. Ela não tinha nem permissão para falar. A igreja de Corinto não fala que a mulher nem prega, nem pergunta nada. Lá na igreja de Corinto, gente, isso é um segredo espiritual ou não é? Na própria igreja de Corinto, o que Paulo fala? A mulher não é dada nem a perguntar. Espera chegar em casa para perguntar para o marido. Paulo, machista. E aí, o que a Priscila faz? Começa a ensinar o sucessor dele. Oh, meu Deus do céu. Na própria igreja onde aconteceu, na própria cidade onde as coisas estavam acontecendo, ela não só perguntava, ela ensinava. E aí? E o próprio apóstolo Paulo colocou o nome dela na frente do marido, reconhecendo a liderança dela, amém? É dessa forma. Ela só foi lá e fez. Sem mimimi, sem drama, sem preguiça, sem desculpa esfarrapada, sem vitimismo. Ela não ligou para o estresse, ela já tinha menstruação naquela época, que a mulher já nasceu com isso, amém? Não é de hoje, não. A TPM já tinha também. E ela fazia, ela realizava as tarefas dela. Ela foi e fez. Meu filho gosta de falar para mim uma frase de um filme que eu não lembro qual é, mas que ele vive falando, mãe, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu sei que é de um filme, né, filho? Qual é? Homem-Aranha. Não é bíblico, não. Apesar que a palavra diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado, né? É a mesma coisa, só que numa linguagem do filme. E ela fez. E foi sendo dado para ela. Foi sendo dado para ela e ela foi fazendo. E aquela grande mulher foi fazendo. Nós estamos comemorando a semana do Dia da Mulher. Infelizmente, o Dia da Mulher, o dia 8 de março, ele não celebra uma coisa bonita. Quem conhece a história sabe que é uma história sangrenta. Mas nós nunca vamos nos esquecer disso. Nós sabemos de onde a gente saiu. Eu tenho uma história de vida. Essas mulheres abriram caminho para mim. Essa mulher abriu caminho para você. Priscila abriu caminho para mim. Priscila abriu caminho para você. Dê valor para o sacrifício dessas mulheres. Se elas puderam fazer, eu também posso. Se elas puderam ser dona de casa, profissionais, em qualquer área que seja, tiveram ministério, cuidaram da família, eu também posso. Você também pode. Porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o Deus que fez com Priscila vai fazer com você também. Glória a Deus. Saiu de Roma, fugitiva, sem nada. Abriu empresa, comprou carro, consolidou o ministério dela. Ela era proeminente na época que o próprio apóstolo Paulo reconheceu. Nós não somos mulheres para ser melhor que os homens. Nós não somos melhor que vocês. E não devemos nos esforçar para ser melhor que os nossos maridos, que os nossos irmãos, que os nossos líderes. Nós temos que fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça.
A gente não tem que se aparecer mais que Ele. Nós devemos fazer aquilo que Jesus deu na nossa mão. E a verdade, sabe, gente, é que doa quem doer. Doa quem doer. É que Deus levantou uma geração de mulheres para liderar. A verdade é que nunca na história da igreja houveram tantas mulheres proeminentes na palavra de Deus. A verdade é que nunca houveram tantas mulheres fortes, guerreiras, proeminentes, profetas, grandes mulheres na liderança, na palavra de Deus. Ah, os maridos estão atrás? Não. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. E algumas mulheres foram levantadas. Há uma geração de grandes mulheres. Eu e você somos resposta para essa geração. Geração eleita, sacerdócio real. A minha filha foi falando e eu fui mostrando para ele os versículos, né? O Espírito testifica. Amanhã eu vou pregar Êxodo 15, tá? Já pronto na minha bolsa aí. Deus é fiel. Mas é para confirmar, filha, o quanto o Espírito testifica. Piada à parte, piadinhas à parte. Foi para Adão que Deus falou: não coma dessa fruta. Não coma do fruto. Foi para Adão, não foi para Eva. Foi para Adão que Deus falou: Adão, onde você está? Você está dormindo. Piadinhas à parte. Deus deu uma obrigação para o marido. Deus deu uma obrigação para cada Eva. Nós somos ajudadoras. Eu ensino muito isso para o meu filho. Filho, a esposa tem que ser ajudadora. Se ela for atrapalhadora, some com ela. Antes que seja esposa, né? Óbvio. Depois que for esposa, você aguenta, segura o tranco, não dá mais. Mas nós somos ajudadoras do nosso marido. Nós temos que ter submissão. O que é submissão? É ficar debaixo da missão. Seu marido tem que ter a missão de pregar o evangelho. Seu marido tem que ter a missão de fazer a obra de Deus. E aí você está debaixo da missão dele. É muito fácil ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Assim nós ganhamos uma família para Jesus, né, amor? Aquele homem virou para mim e falou assim: eu não aceito esse negócio de ser submissa. Mulher ser submissa, isso é um absurdo. O casal questionando, contestando a gente sobre essa palavra, né? Estou de olho no horário aqui. O relógio não está parado não, né? Amém. E ele contestou a gente, né? Ah, como que pode? Eu não me conformo, eu não aceito isso. Não aceito a mulher ser submissa. Enquanto ele falava aquilo, eu começava: meu Deus, me dá resposta. Me fala comigo, meu Deus, como é que eu respondo esse homem? Meu Deus, meu Deus. E aí o Senhor foi falando através da minha vida, e eu fui falando com ele. E a única coisa que eu tive, que o Senhor ministrou para eu compartilhar com eles, e eu compartilho com vocês hoje, homens. É muito fácil uma mulher ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Se você estiver debaixo da missão do Senhor, a sua esposa vai estar debaixo da missão sua. Porque um homem que está debaixo da missão de Deus, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom dono da casa, ele é um bom administrador dos negócios, ele é um homem de Salmo 128. É muito fácil ser a mulher de Provérbios 31 para o homem de Salmo 128. E aí, louvado seja Deus, hoje essa família toda está salva, batizada, ganhando alma para Jesus. Eu não sei se já são pastor, mas na época eram supervisores de muitas pessoas, né? Cuidavam de pessoas. E isso alegra o nosso coração. E é uma verdade. Meninos, vocês têm que estar debaixo da missão do Senhor. Vocês têm que ser o marido de Salmo 128, para sua mulher ser a esposa de Provérbios 31. E aí fica fácil. Aí fica fácil. Foi para Adão que Deus deu a ordem: não coma da fruta, né? Foi para Adão que Deus deu aquela bronca: cadê você que não está aqui? Né? Mas foi Eva também que pagou pelo pecado dela. Não foi só Adão. Que Adão não foi expulso sozinho. Eva também foi expulsa do paraíso. Eva também pagou o preço do pecado dela. Adão pecou, Eva pecou também. Adão foi punido, Eva foi punida também. Os dois foram expulsos do Éden. E o que eu quero falar para vocês: Adões, tomem cuidado da esposa de vocês. Porque tem um monte de esposa batendo papo com serpente porque o Adão dela está dormindo. Tem um monte de esposa batendo papo com o capeta porque o marido está dormindo. E às vezes é dormindo acordado. Dormindo na internet, dormindo no celular, dormindo no videogame, dormindo no futebol, dormindo. E a mulher está lá,
largada. Cuida da sua mulher. Cuida da sua mulher. Para que Satanás não vai lá e engane ela. Porque o que a coitada da Eva falou assim? A serpente me enganou. Né? Isso não vai servir de justificativa. Se eu e você, mulher, pecarmos, a gente vai colher. Nós vamos colher o fruto amargo. Amargo, viu, igreja? O fruto amargo do pecado. Mas o marido também vai colher junto. Mesmo que ele só tenha dormido. Só dormir. Não é para dormir. Amém? A falta de protagonismo na Bíblia da figura feminina não pode ser usada como justificativa para uma discriminação na igreja. Mulheres relegadas a meros enfeites. A igreja nasceu numa mulher, a igreja permaneceu entre várias mulheres e a igreja vai se encerrar na noiva, que é a representação de uma mulher. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu trago para vocês, que o Senhor possa tratar no coração de vocês. Feliz dia da mulher, atrasadinho, né? Feliz semana da mulher, todo dia é nosso. Você pode ser uma líder também. Você pode ser uma grande pastora, uma grande profetisa. Amanhã tem uma palavra de Deus, de uma grande mulher de Deus também para você. Se você gostou dessa, volta com a gente amanhã. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar? Toca um louvor para nós? Aleluia. Glória a Deus.